Controlar um vasto império e dirigir uma guerra mundial. Como máquina militar, a Alemanha era total e completamente incontrolável. Uma base construída para esconder os líderes do Terceiro Reich. Dentro desta mega estrutura estava um ninho cheio de nazistas. E cuja escala combina com o desejo de poder de Hitler. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Esta é a história do centro de poder do Terceiro Reich e o quartel-general mais secreto de Hitler, a Toca do Lobo. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, ordenados por Hitler para garantir o domínio mundial. Agora eles sobrevivem como lembretes sombrios das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis nazistas. Cidade de Concreto. – 20 de julho de 1944. Hitler se isola em seu bunker de 2,5 km. Enquanto seus exércitos batem em retirada. À medida que enfraquece na Europa, ele se esconde em sua base de concreto. Sua paranoia cresce. E um grupo de rebeldes alemães trama para virar a Toca do Lobo contra ele. O arqueólogo de campos de batalha Dr. Tony Pollard está explorando estas ruínas incríveis do quartel-general ultra-secreto de Hitler. É um bunker imenso. Ele se projeta na floresta como um templo maia. O complexo cresceu continuamente entre 1940 e 44. Este lugar foi expandido, modificado, mais fortificado. E Hitler era paranoico quanto a ser atacado aqui, especialmente pelo ar. E nós temos várias fases de extensão onde mais concreto é despejado, as paredes são alargadas, telhados também, e vemos evidências aqui. Este labirinto de concreto era o lar do Führer. É estranho pensar que Hitler dormia aqui. Um projeto de escala estonteante. Ele tinha de ser autossuficiente. Basicamente, construíram uma cidade num pântano. As raízes deste quartel-general estão nos primeiros dias da guerra. Em 1º de setembro de 1939, os exércitos de Hitler passaram a fronteira polonesa. A Segunda Guerra Mundial estava começando. Os alemães atacaram uma nação que não era forte militarmente. O que se via eram imagens de Stukas mergulhando sobre Varsóvia, de colunas de carros blindados e muitos tanques. Este sucesso inicial convence Hitler de sua genialidade militar. Ele passa a ignorar o conselho dos generais de seu exército. O professor Steven Remy é especialista na Alemanha nazista. Hitler não confiava em seus generais. Ele temia que a lealdade deles fosse para com o antigo Estado alemão que ele e os nazistas haviam deposto. Soldados alemães graduados tradicionalmente são aristocratas de classe superior e muitos desprezam o Führer. Um motivo para muitos oficiais mais graduados não gostarem de Hitler era porque eles sabiam que na primeira classe operária isso não passava de puro esnobismo. Hitler está ficando paranoico. Ele acredita que o único modo de controlar seus generais é liderando na linha de frente. Ele troca a segurança de Berlim pela zona de guerra na Polônia, nesse trem especialmente projetado. O trem era o centro nervoso do esforço de guerra, porque ele era o Führer, o comandante, e todos tinham de ir até ele. Duas locomotivas modernizadas puxam um comboio de 15 vagões. Vagões de fogo antiaéreo abrem e fecham o comboio. No centro está o vagão particular de Hitler, seguido pela unidade de comando para conferências de guerra.
Hitler está decidido a dirigir pessoalmente a guerra. Hitler não se importava se era inconveniente para os outros ele querer ficar no trem. As pessoas tinham de deixar a frente de batalha, cruzar o país de avião ou carro, só para ouvir a ladainha de Hitler. A Polônia, conquistada em 6 de outubro de 1939, é uma vitória impressionante. Os próximos alvos de Hitler são a França e depois Inglaterra. As aeronaves e bombas sofisticadas dos alemães tornam seu trem vulnerável. Hitler continua querendo estar perto da linha de frente, então ele exige um novo tipo de quartel-general. Ele encomenda uma nova base perto da fronteira belga de codinome Ninho Rochoso ou Felsnest, em alemão. Tudo que resta dele são fotografias e entulho. Patrick Bowery, antigo oficial do exército britânico e especialista em fortificações, revela as ruínas ocultas dos primeiros bunkers de Hitler. Este é o Felsnest. Ele foi completamente abandonado e ignorado nos últimos 70 anos. Mas sob as árvores estão as ruínas do primeiro quartel-general fixo de Hitler em tempo de guerra. O Führer é protegido por 2 anéis de alta segurança, cheios de postos de controle e soldados. O anel interno é o coração do local. 2 bunkers com cabanas de madeira adjacentes são construídos para Hitler e seus seguidores. Hitler chega ao Felsnest em 10 de maio de 1940. Ele ordena o ataque à Europa Ocidental durante a viagem. Cedo pela manhã, tem início a invasão alemã. Este bunker era o centro nervoso de Hitler. Foi daqui que ele comandou a invasão da Europa Ocidental. O bunker era chamado de Prédio K e consistia de 5 cômodos pequenos, nomeados de A até E. A sala A é o escritório de Hitler. Seu quarto tem pouco mais de 3 metros. O staff ocupa o resto dos cômodos. Com 1,5 metros de grossura, de concreto armado e enterrado no chão para maior proteção, este é o telhado do bunker de Hitler. Hitler teme ataques. Ele exige que o bunker seja capaz de isolá-lo do mundo exterior. Temos 3 canos que forneciam ventilação para o bunker. E, obviamente, abaixo do solo é preciso ter ar fresco. Mas é crucial também, nesses bunkers, ter proteção contra gás, portas herméticas e filtros especiais para limpar o ar no caso de um ataque. Isso tem relação direta com as experiências de Hitler na Primeira Guerra. Quando o gás foi uma arma importante e também um concreto como proteção, provavelmente era a melhor coisa se estivesse lutando das trincheiras. Por isso, o bunker está cheio de marcas pessoais de Hitler. Nós vamos forçar o inimigo a se retirar de nossas fronteiras. O bunker protege o Führer da guerra, mas ao mesmo tempo o isola de seus generais. Sua crença total na própria genialidade cresce. O estilo de comando de Hitler significava que ele relutava em delegar autoridade a qualquer general. Ao se enterrar neste bunker de concreto, Hitler estava basicamente dizendo que opiniões não eram bem-vindas. Hitler dá muitas de suas ordens em uma cabana próxima dali. Não parece grande coisa, mas em 1940, eu teria entrado no epicentro da máquina de guerra do Terceiro Reich. Estas fundações antigas são historicamente importantes, porque atrás dessas paredes, Hitler informou seus generais quanto à invasão da França. É um sucesso atrás do outro. À medida que o exército de Hitler ultrapassa seu quartel-general e varre a Europa Ocidental. Em 6 de junho de 1940, o avanço era tão rápido que o Felsnest já estava bem atrás das linhas de frente. Menos de 3 semanas depois, a França se rende.
Hitler está triunfante. A campanha da França foi outra vitória militar espetacular. Na opinião de Hitler, seu estilo de comando de liderar a partir do quartel-general de concreto foi totalmente comprovado. O Felsnest provara seu valor. Hitler sempre se viu como uma espécie de líder militar, mas se ele o foi em 1939, em junho de 40 o foi duplamente, quando a França se rendeu. É difícil enfatizar a enormidade do sucesso de Hitler. Agora Hitler dobrara o tamanho de seu império nazista. Seus oficiais na linha de frente estão impressionados com sua capacidade militar. Um desses oficiais é o aristocrata católico de 32 anos e pai de 5 filhos, Klaus von Stauffenberg. A ascendência de Stauffenberg era aristocrática e seria até possível pensar que ele desconfiava de Hitler. Mas só que ele assimilou a ideia e, de fato, o motivo para muitos da elite militar aristocrata cederem a Hitler foi porque ele devolveu o orgulho de ser alemão. Von Stauffenberg apoiava totalmente a guerra e estava impressionado com a aparente habilidade militar de Hitler. Soldados gostam de vencer. Os bombardeiros vão expulsá-los da floresta. Se formos rápidos, podemos liquidar essa plebe. Parece incrível e todo mundo pensava que, como máquina militar, a Alemanha era total e completamente incontrolável. E também todos pensavam que Hitler era um grande líder militar e ninguém tinha mais certeza do que ele próprio. Julho de 1940. Hitler conquistou a Europa Ocidental a partir de centros de comando especializados. Seu próximo quartel-general irá expandir o conceito em larga escala. Hitler está convencido que centros de comando na linha de frente são vitais para seu sucesso. Agora ele está de olho no leste, na Rússia. Em 40, a Alemanha tem um tratado de paz com a Rússia, mas Hitler a tinha como alvo desde o começo. Ele achava que a conquista da Rússia daria à Alemanha vastos territórios novos. Hitler planeja uma invasão épica, usando 4 milhões de soldados ao longo de uma frente com quase 3.000 quilômetros. O nome em código do ataque é Barbarossa. A Operação Barbarossa foi uma operação militar diferente de qualquer uma já vista. Sua escala era tão enorme que requeria muita coordenação. Por isso, ele quis um quartel-general de comando mais perto da frente, mas que também fosse seguro. Para o ataque iminente, Hitler precisa de uma base bem ao leste. Ele escolhe um local perto de Rastenburg, na Alemanha Oriental. Felsnest é o modelo. O conceito era ter todos os braços das Forças Armadas ao redor do quartel-general de Hitler. Isso enfatizaria a predominância de Hitler como centro de poder, planejamento e controle. O terreno ao redor da base dificulta ataques. Este local, perto da fronteira russa, foi o escolhido para o quartel-general oriental do Hitler. É também uma terra dominada por florestas e lagos, mas também pontilhada de charcos. Seria um pesadelo para qualquer exército atacá-la. Os charcos dificultam imensamente a construção subterrânea dos bunkers. No outono de 1940, Fritz Todt, chefe da organização Todt, grupo de engenharia nazista, assume pessoalmente o projeto. Ele decide que estruturas pesadamente reforçadas acima do nível do solo são a solução. O orçamento é de 36 milhões de Reichsmarks, em valores atuais incríveis 250 milhões de dólares. Mas era vital a obra ser executada em segredo, porque se os russos percebessem, seria um desastre. O incrível é que o local escolhido está diretamente abaixo da rota aérea diária Moscou-Berlim. A construção nunca foi descoberta.
A obra da Toca do Lobo começou no inverno de 1940. O projeto pedia mais de 50 mil operários, trabalhando em condições extremamente difíceis. Gente do local foi informada que seria uma fábrica de produtos químicos. O que ninguém sabia era que o resultado final seria uma das mega-estruturas nazistas mais audaciosas. Soldados protegem os operários alemães para dar segurança ao projeto ultra-secreto. Durante a construção, Hitler continua a usar seu trem, mas está paranoico quanto a um ataque pelo ar. Ao mesmo tempo em que este novo quartel-general do Führer estava sendo construído, ele também insistia em construir uma série de túneis onde seu trem pudesse se esconder e ele ficasse seguro. Assim podia ficar mais perto da frente. Um abrigo na cidade de Stepina, na Polônia ocupada, ainda existe. Ele é capaz de resistir a qualquer ataque, conforme explica o especialista em túneis Maciej Piekos. Aqui em Stepina, o trem podia se esconder de qualquer perigo, ataque aéreo, bombas ou produtos químicos, pois o interior do abrigo é lacrado. No verão de 1940, quase 6 mil trabalhadores escravos poloneses começaram a construção do túnel de 400 metros de comprimento. Acima de nós temos paredes com 3 metros de espessura, feitas de concreto armado. O interior desta parede foi preenchido com toneladas de aço blindado, tornando-a capaz de suportar ataques e explosões até de uma bomba de meia tonelada. Apesar de levar um ano para ser terminado, o túnel enorme foi usado apenas uma vez por Hitler durante a guerra, para uma reunião com o ditador italiano Benito Mussolini. No verão de 1941, os preparativos estão prontos para o golpe de mestre de Hitler, a invasão da Rússia. E o Supremo Quartel-General do Führer está pronto para ser ocupado. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha invade a Rússia. Dois dias depois, Hitler chega a seu mais novo quartel-general. 24 de junho de 41, Rastenburg, Alemanha. Seu codinome militar é Lobo, então ele o batiza de Toca do Lobo. A Toca do Lobo é um aprimoramento do Felsenest. Provavelmente 8 vezes maior. Podemos ver defesas naturais, árvores, pântanos, charcos, lagos e as estruturas feitas pelo homem. São 3 camadas de defesa. Um campo de pouso e linhas férreas são construídos para o avião e o trem pessoais do Führer. E o local inteiro, com 4 quilômetros, é cercado por 54 mil minas. Expandindo o protótipo do Felsnest, a base tem 3 anéis de segurança concêntricos que cercam o centro de comando de Hitler. Centenas de soldados da segurança pessoal de Hitler patrulham a floresta dia e noite. Veja isto. Hoje é só um buraco, mas era um ninho de metralhadora, escavado pelos soldados para acomodar 2 homens, talvez. E vejo aqui, à minha frente, a mais ou menos uns 3 metros de distância, exatamente a mesma coisa. E aqui também, obviamente, deviam ser mais fundos na guerra, mas ainda é possível vê-los. A Rússia cede nas primeiras semanas da invasão. A linha de frente se afasta da Toca do Lobo. Hitler se sente seguro em sua nova base e tão confiante da vitória que ele decide não avançar com as tropas. É um erro crucial. Distante da frente dos generais, ele fica isolado e isso passa a afetar suas decisões. Em setembro de 1941, ele ordena que os generais detenham o avanço sobre Moscou e ataquem outras cidades russas. A invasão para com pesadas baixas. Hitler estava ficando cada vez mais desconfiado e cada vez mais tomava decisões pessoalmente.
Decidido a eliminar os russos, Hitler ordena a matança de milhões de civis. Muitos soldados alemães veem a ordem como algo imoral e desonroso. Klaus von Stauffenberg, católico devoto, é um deles. Em maio de 1942, dividido entre sua lealdade para com a Alemanha e seu senso de honra, ele decide que a megalomania de Hitler é um mal maior. Demitir-se significará a morte, por isso ele opta por tramar secretamente contra o Führer. No verão, os exércitos de Hitler começam a retirada, perseguidos por um número enorme de forças russas. A verdade é que Hitler mordeu um pedaço da União Soviética que ele não podia mastigar. A paranoia de Hitler cresce e ele se isola, fortificando ainda mais a Toca do Lobo. 1.500 soldados agora patrulham a área e dezenas de prédios adicionais são acrescidos ao lugar. Hitler é a cabeça do Império Nazista. Nenhum de seus generais se atreve a questioná-lo. Todas as operações giram em torno dele, mas seu comportamento é crescentemente excêntrico. Hitler acorda tarde, às 10 da manhã. As conferências ocorrem quando ele quer, independentemente da situação militar. Ele fazia uma reunião, depois do almoço, talvez por umas 2 horas, quando falava com seus comandantes para discutir a situação, e talvez mais 1h30 ou 2 à noite. Mas ele parecia passar o resto do tempo descansando, ou, digamos, entretendo os outros com os seus longos discursos. Em Stalingrado, as forças alemãs travam batalhas sangrentas. Na Toca do Lobo, Hitler exige que seu pessoal compareça às festas vespertinas diárias em um salão de chá especialmente construído. Veja, não sobrou muita coisa aqui, mas é a primeira vez que vejo azulejos como esses. Este é o local conhecido de um dos salões de chá, e isto aqui indica que seria a área da cozinha ou da copa, o tipo de coisa associada a um salão de chá. 300.000 soldados passam fome em Stalingrado. Mas Hitler ignora relatórios que interrompam sua programação. As consequências não importam. É incrível você imaginar essas pessoas conversando, sentadas, ao ar fresco, quando, fora desta bolha, o caos corria solto por aqui. Desesperada para estar perto do centro do poder, a liderança nazista se apressa em construir outros bunkers ao redor de Hitler. O Estado-Maior de Hitler queria estar perto dele. Por isso, Gödel, Keitel, Göring e companhia tinham seus bunkers em torno da Toca do Lobo. Eu fico imaginando uma disputa entre eles. Meu bunker é maior do que o seu, mas, no final das contas, o que temos dentro desta mega estrutura é um ninho só, cheio de nazistas. Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, constrói um bunker de 5.000 metros cúbicos. Dentro, uma carapaça de concreto de 11 metros de altura é isolada por uma camada de areia destinada a absorver o impacto de uma explosão. Ela sobreviveu em um estado notável. Isto é interessante. Tem uma parede dupla aqui, da lateral do bunker. E ela serve para dar maior proteção se uma bomba explodir aqui fora. Este vácuo irá dissipar a onda de pressão. Quase 95% dessa enorme estrutura são de concreto sólido, deixando um espaço útil mínimo dentro dela. Nossa! Estou no teto do bunker pessoal de Göring. Ele está rachado. Parece uma espaçonave que caiu.
No alto do bunker estão duas plataformas para baterias antiaéreas. Tem uma plataforma circular de concreto onde devia estar o canhão. Dá para ver os buracos dos pinos de fixação e está numa torre de concreto que tem uns orifícios na lateral, provavelmente para guardar munição. Uma posição defensiva para proteger contra ataques por terra está virada para a floresta. O que temos aqui é uma forma simples de fortificação, tipicamente alemã. Ela é uma torre Tobruk. E estou gostando de ver que ainda tem a base, porque aqui teria uma metralhadora montada neste trilho e 2 homens estariam aqui, um operando a arma, outro alimentando com munição. E a metralhadora devia girar 360 graus neste anel de ferro. Os bunkers gigantes são óbvios mesmo na floresta, por isso é usada uma camuflagem engenhosa. Eu acredito que eles devem ter pego redes de camuflagem com folhas artificiais, aberto por cima do teto até as árvores, deixando toda a estrutura totalmente mesclada a essa vegetação natural. Fevereiro de 1943. A Alemanha é derrotada em Stalingrado. Em julho, Hitler ordena um contra-ataque em seu bunker na Toca do Lobo. Ele é esmagado e a Alemanha está ameaçada como nunca esteve. Hitler foi inteiramente responsável pelo fracasso da Barbarossa. Eles não estavam prontos, não tinham pessoal suficiente. Foi um passo grande demais. A ideia dele foi um fracasso. Pela primeira vez, o lobo está vulnerável em sua toca. O isolamento de Hitler em seu bunker levou a uma série de péssimas decisões militares. A Alemanha está sob ataque. A paranoia do Führer é impulsionada pelo temor de ataques aéreos. Ele ordena a construção de um novo bunker gigantesco para si mesmo. No final de 43, Hitler ficava cada vez mais na Toca do Lobo, ao ponto de ser a única parte da Alemanha que ainda lhe era familiar. E foi nessa época que ele introduziu uma nova fase de modificações ao local. E elas incluíam seus próprios projetos para um abrigo pessoal. Tem início a construção de uma estrutura maciça com 60 metros de comprimento e 37 de largura. 7 metros de concreto divididos por uma camada de areia irão cercar o Führer por todos os lados. Dentro, o espaço útil será mínimo, 3 metros por 3,5. Seu staff fica pasmo com o tamanho da construção. É realmente incrível o que eles fizeram em tão pouco tempo. O bunker pessoal de Hitler é o maior prédio daqui. E, ao vê-lo, você entende por que os contemporâneos o compararam a uma tumba egípcia. Ainda mais se você olhar dentro, você vê como as paredes são grossas. E, provavelmente, é um reflexo do estado mental dele. A guerra estava indo mal para a Alemanha. E ele estava cada vez mais e mais isolado. Acho que isso é uma manifestação clara desse declínio. Embora seu layout nunca tenha sido totalmente verificado, o bunker contém uma série de corredores e cômodos pequenos. Isto é absolutamente maravilhoso. Achei um caminho para a parte de trás do bunker
contra os ataques aéreos. E, veja, é só concreto, mas parece quase geológico. O incrível é que este ali é o nível das acomodações. Vemos fragmentos de uma sala ali, mas tudo isto, acima de mim, deve subir uns 8 metros. É difícil dizer, mas tudo isto acima de mim é o topo da estrutura e tudo é teto com esse espaço útil minúsculo abaixo. E acho que o que estamos vendo aqui, temos essas vigas descendo do teto. Acho que temos um teto de 2 andares, com um espaço aberto entre eles, apoiados por estas vigas aqui, e isso daria uma proteção extra se uma bomba passasse pelo teto. Isso dissiparia a onda de choque. E isso também dá uma ótima ideia da maneira como essa coisa deveria funcionar. Maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Este estágio final da Toca do Lobo usa material desesperadamente necessário para o esforço de guerra, inclusive o concreto, suficiente para construir 3,5 vezes o Empire State Building. Tais fortificações só aumentam o distanciamento completo de Hitler da realidade. Ainda estou abrindo caminho pelos restos do bunker de Hitler. E a escala dessa coisa é fantástica e ele desconfiava tanto das pessoas que fez uma lista de quem tinha permissão para vir almoçar com ele. Eu diria que o quadro é de total paranoia e isolamento crescente. Esse isolamento da guerra fez Hitler tomar decisões militares espantosas. Von Stauffenberg vivenciou os resultados pessoalmente, perdendo uma mão e um olho em batalha. Ele e uma rede de simpatizantes estão tramando a queda de Hitler. É uma escolha entre 2 males: ação ou inação. Ele era um soldado acima de tudo e tinha senso de honra. E o que ele viu na frente oriental, as atrocidades, o deixaram chocado. Você não sai por aí matando em massa. Isso não faz parte do pacote. E então ele estava mais do que convencido de que Hitler tinha que cair. A guerra está sendo perdida. E von Stauffenberg tem a convicção de que a Alemanha só terá salvação se Hitler for morto. Eu acredito sinceramente que Deus me designou essa missão. Eu me dedicarei inteiramente a ela. Nós temos que reunir informações sobre as forças militares na área de Berlim. Ele queria um tratado de paz com os aliados que deixasse os alemães no controle da Alemanha, o país desocupado e o partido nazista erradicado. Ele precisa de um plano para depor o Führer. Mas o acesso a ele é virtualmente impossível. Hitler era altamente protegido e era muito difícil para qualquer um ter um meio de matá-lo, de se aproximar dele. Enquanto a Toca do Lobo cresce, a Alemanha encolhe diante do avanço russo. – 6 de junho de 1944, dia D. Americanos e ingleses desembarcam na França. É um golpe decisivo para a Alemanha. A derrota é iminente. Von Stauffenberg tem de encontrar um modo de matar Hitler antes que a Alemanha seja esmagada. O problema de Stauffenberg era que Hitler sempre mudava seus planos de viagem no último minuto e tinha evitado numerosas tentativas de assassinato. Stauffenberg precisava acertá-lo no local fixo. Apesar dessa imensa segurança, von Stauffenberg decide que a Toca do Lobo é o único alvo viável. Ele planeja virar o quartel-general contra o Führer. Mas havia outro problema. Stauffenberg estava excluído do círculo interno de Hitler. Até meados de julho, quando ele teve uma chance incrível.
Von Stauffenberg é promovido a um posto que lhe dá permissão de frequentar as conferências de Hitler na Toca do Lobo. Agora Stauffenberg tinha o acesso de que precisava. Ele decidiu conduzir pessoalmente o ataque e detonar explosivos numa reunião com Hitler. O plano depende do uso da engenharia da Toca do Lobo contra o Führer. Se Von Stauffenberg detonar a bomba dentro do bunker de concreto, a explosão matará todos lá dentro. Em 20 de julho de 1944, Von Stauffenberg recebe ordens de comparecer à Toca do Lobo. Esta é a sua chance. O detonador da bomba de 30 minutos foi armado. Meio-dia e 25. Coronel, por favor. Não é no bunker do Führer? Está muito quente. Por favor. Ele é avisado que a reunião foi transferida do bunker de concreto para uma cabana de tijolos. O prédio bem ventilado e de paredes finas pode limitar o poder destrutivo da bomba, mas é tarde demais para recuar. Ele terá que improvisar e encontrar um modo de deixar a bomba o mais perto possível de Hitler. Pode me colocar perto do Führer? Eu tenho problemas de audição devido aos meus ferimentos. Sim, entre. Meio-dia e 35. Outro oficial leva, sem saber, a bomba para dentro. O segundo exército, isso não adianta. O objetivo agora é manter as tropas soviéticas ocupadas com a ajuda dos finlandeses. A bomba é colocada a menos de 2 metros de Hitler. Eu disse ao general Mannerheim que o interesse do povo alemão e do povo finlandês é idêntico. Este é o coronel Von Stauffenberg, mein Führer. Mein Führer? Então os russos estão aqui e aqui. Precisamos impedir que os campos romenos de petróleo caiam nas mãos dos russos. Von Stauffenberg diz que precisa dar um telefonema e sai da sala. Meio-dia e 37. Nós precisamos agir desta forma. Faz quase 30 minutos que ele armou a bomba. Essa é a verdade. É a verdade da situação atual. Não podemos prevenir isso. Onde está Stauffenberg? É a vez dele. Von Stauffenberg levou a guerra para a Toca do Lobo e ao próprio Lobo. O que aconteceu? Logo após a explosão, nazistas em pânico correm para localizar Hitler. Von Stauffenberg consegue passar pela segurança. Ele está certo que matou Hitler e se dirige a Berlim para assumir o controle. 4 oficiais estão mortos, mas Hitler está vivo. A sala de reuniões era uma estrutura bem leve, com paredes de tijolos, janelas, bem ventilada,
bastante em contraste com os outros bunkers de concreto pesado no local. E é essa diferença arquitetônica que faz fracassar a tentativa de assassinato. Imagens feitas logo após a explosão revelam os danos. Quando a bomba detonou, a explosão pôde se espalhar. Ela estilhaçou vidraças, derrubou paredes, e isso dissipou o impacto. Se a reunião tivesse sido no centro de um dos bunkers sólidos, conforme a intenção original, a explosão não teria para onde ir. Ela teria sido amplificada ao ricochetear nas paredes. Se tivesse sido assim, sem dúvida, Hitler teria morrido. É uma das grandes ironias que a Toca do Lobo tenha salvado sua vida, mas não como ele pretendia. Quando Klaus von Stauffenberg chegou em Berlim, ele soube que a bomba explodira, mas era aparente que Hitler não tinha morrido. Hitler se fere levemente, mas o ataque o deixa enfurecido. A despeito de todo o concreto e tanta segurança, a Toca do Lobo mostrou-se impotente contra um homem com uma bomba em uma maleta. Investigadores nazistas rapidamente se dão conta de que von Stauffenberg deixou a reunião mais cedo. Os que eram leais a Hitler começaram a perceber o que estava vendo e o golpe é desfeito rapidamente. Tropas de Hitler localizam os golpistas no quartel-general do exército em Berlim. Von Stauffenberg e seus colegas de trama foram arrastados para o pátio, no local onde dirigiam o golpe, e foram sumariamente executados. Nas semanas seguintes, 600 pretensos conspiradores são presos e julgados publicamente por juízes nazistas. Cerca de 200 são executados. Na Toca do Lobo, Hitler assiste aos filmes de suas mortes por puro prazer. Mas ele ignora a situação catastrófica da guerra. No fim de agosto, os russos estão a menos de 100 quilômetros da base. Tudo bem ter um bunker avançado, à prova de bombas, mas se ele estiver numa zona ocupada, então não serve para ninguém. A maior falha da Toca do Lobo é que ela só é segura se os exércitos da Alemanha forem vitoriosos. Nenhuma fortaleza, por mais forte que fosse, poderia proteger a Alemanha da catástrofe que Hitler criara. Se a Luftwaffe conseguir encontrar Londres, isto é uma desgraça maldita! No dia 8 de novembro, termina a construção do bunker pessoal de Hitler. Mas ele passa somente 12 dias nele. Com os russos entrando na Alemanha, a guerra está se fechando ao seu redor. Em novembro de 44, Hitler deixou a Toca do Lobo pela última vez por esta ferrovia. No total, ele passou mais de 800 dias aqui, mais tempo do que em qualquer outro lugar durante a guerra. Os russos estavam em seus calcanhares, mas eles simplesmente passaram ao largo do lugar, a caminho de Berlim, e foi somente em janeiro de 45 que os alemães tentaram demoli-lo. O povo do lugar descreve enormes pedaços de concreto voando pelos ares quando as cargas explodiam. A Toca do Lobo já não existia. A Toca do Lobo deveria ser a fortaleza impenetrável de Hitler e o centro de comando de onde ele conquistaria o mundo. Mas, em última instância, nenhuma base, por maior que fosse, poderia proteger Hitler de suas próprias falhas, paranoia e incompetência militar.